Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e que contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza, que é inflamada pelo inferno. Meus irmãos, vivemos em uma época a qual este mundo está cheirando podre diante as naringas de Deus. Vivemos em uma época a qual essa geração, seus queixos são como coisas afiadas, como faca afiada. Os seus dentes rangem para falar mal da palavra, para falar mal do próximo. Meus irmãos, como a palavra diz que a língua é algo que incendeia no mundo da iniquidade, que contamina todo o corpo. Meus irmãos, o pecado da língua procede do coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, assim diz o livro de Mateus. Então, meus irmãos, o que acontece é muita fofoca, contenda, difamação entre o povo de Deus. Porque, meus irmãos, como a palavra está condenando o falatório enganoso, a falsidade, as difamações ao próximo, a divulgação daquilo que é ruim. A palavra de Deus em Provérbios está condenando a pessoa que espalha fofoca, a pessoa que divulga malfama. Essa pessoa é insensata. E o que a Bíblia está falando sobre a pessoa insensata? A pessoa insensata, ela constrói a sua casa sobre a areia. Este é o homem insensato que não tem firmeza na palavra, que não tem firmeza na sã doutrina. A sã doutrina enquadra-se dentro da palavra, dentro da Bíblia, porque a doutrina se enquadra no livro de Gênesis até o Apocalipse. Então, meus irmãos, a sã doutrina não é somente no vestir, não é somente no zelar do corpo, que é a morada do Espírito Santo, mas também em guardar a língua do engano, da fofoca, da perversidade, da mentira. Isso sim é zelo pela palavra, é zelo pela sã doutrina. Porque, meus irmãos, vivemos nessa época onde muitos estão enganados, estão com o coração sujo, podre. Assim como no livro de Provérbios capítulo 6, versículo 16, que diz que o Senhor, Ele aborrece 7 coisas, e a última a sua alma abomina, que é a língua mentirosa, os olhos altivos, e muitos aqueles que estão derramando sangue inocente, que está falando mal do homem de Deus, da mulher de Deus, dos servos de Deus, que está difamando o próximo, que está divulgando a má fama. Isso é abominação diante de Deus. E a última coisa que o Senhor abomina, que é a última delas, entre essas 7 coisas, é aquele que semeia contenda, que semeia discórdia entre os irmãos. Meus irmãos, hoje não estão mais doutrinando as suas próprias línguas. Estão falando como queixadas de faca afiada. Não estão mais dominando, assim como a palavra diz que o fruto do Espírito é o domínio próprio, a longanimidade, o amor, a quais que não tem esses frutos do Espírito, não tem também o Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo está, há frutos do Espírito, a justiça, a verdade, a bondade. Quem ama o próximo não vai divulgar a sua má fama. Quem ama o próximo não vai fazer fofoca. Quem ama o próximo não vai difamar o próximo. E é necessário que eu explique o que é difamação. Difamação é alguém difamar um irmão, difamar uma irmã.
Muitas vezes o irmão não fez aquilo, mas o irmão está inventando um falso testemunho, está difamando o próximo, está julgando o próximo, sem estar dentro da palavra. Por quê, meus irmãos? A palavra de Deus está dizendo que nós devemos julgar segundo a palavra de Deus, mas não segundo a aparência. Há muitos que estão julgando o irmão porque não tem dinheiro, estão julgando o irmão por não ter um bem material, estão julgando o irmão por não ser uma pessoa conhecida na sociedade, estão rejeitando e desprezando o irmão porque o irmão é pobre, porque o irmão não tem riquezas. Então, meus irmãos, isso é uma difamação. A palavra de Deus diz no livro de Salmos 101, versículo 4, que aquele que difama o próximo às escondidas, Deus o destruirá. Deus vai destruir essa língua enganosa, essa língua de serpente, língua mentirosa, que inventa falso testemunho, que faz fofoca do próximo. É muita pessoa que fica nas esquinas, cuidando da vida do próximo, observando o que o próximo está fazendo, querendo saber da vida do próximo. E Deus não precisa dessas tal pessoas, porque Deus, Ele extermina o mundo de uma vez só. Deus, apenas com seus olhos, dissipa todo o mal da terra. Os seus olhos estão em todos os lugares da terra, observando e contemplando o mal e o bom. Não é necessário ter câmera escondida. Câmera escondida que eu estou dizendo são irmãos que ficam cuidando da vida do próximo, ficam falando mal do próximo, que não tem o que fazer, porque não ora, porque não jejua, porque não faz a obra de Deus, e fica gastando o seu tempo fazendo fofoca, criando picuinhas, criando falso testemunho, criando mentiras para destruir o próximo, porque tem inveja amarga. E essa inveja amarga faz com que ele invente fofoca para destruir o próximo. Então, meus irmãos, Deus não precisa de entrevistador, Deus não precisa de repórter, Deus não precisa, meus irmãos, de câmera escondida. Por quê? Porque Deus, Ele já contempla tudo, é onipotente, onipresente, onisciente, e os seus olhos estão nos 4 cantos dessa terra. Então não é necessário que você venha fazer papel de câmera escondida, que você venha fazer papel de repórter, que você venha fazer papel de entrevistador. É crente que fica entrevistando a vida do próximo para saber o que está se passando, para depois inventar fofoca, para depois inventar calúnia. Mas Deus está dizendo no livro de Salmo 101, versículo 4, que aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Não há, meus irmãos, desculpa para ficar se difamando o próximo. Você não tem nada a ver com a salvação dele. O seu dever é pregar o arrependimento, é pregar a verdade para as almas se libertar. Mas você não tem autoridade para condenar aquela pessoa ao inferno. Você não tem autoridade para inventar um falso testemunho contra aquela pessoa, porque você não é Deus. Você não pode condenar aquela pessoa. Somente Deus condenará e separará os bons entre os maus. Existem pessoas que blasfemaram já contra o Espírito Santo por causa da língua, porque não sabe guardar a língua, não sabe discernir e já vai falando, porque a língua será inflamada pelo inferno. Jesus disse que aquele que falar contra o Filho tem perdão, que falar contra Deus tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Esse já está condenado ao fogo do inferno. Mateus 12, capítulo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por tuas palavras serás justificado, e por suas palavras serás condenado. Toda palavra que você disse aqui na terra está sendo anotado pelos anjos, e você irá dar conta no juízo final. Toda difamação, toda calúnia contra o teu próximo que você inventou, você dará conta no juízo final. E se você não se arrepender, irá queimar no inferno. Se você tiver blasfemado contra o Espírito Santo, jamais você terá perdão.
mas você já está condenado. Porque 7 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. É aquele que semeia discórdia, que semeia dúvida, contenda entre os irmãos. Fofoqueiro, língua grande, língua de serpente, traidora. Porque a palavra, meus irmãos, compara essas pessoas como serpentes enganadoras, porque a serpente tem uma língua que tem 2 lados, é separada. Essa língua, ela sente cheiro, o língua da cobra sente cheiro. E essa pessoa, ela sente cheiro de fofoca, ela inventa fofoca, ela fala fofoca o dia inteiro. Até acompanha a fofoca, ela compartilha a fofoca no WhatsApp, ela compartilha a fofoca no grupo. Essa pessoa sedenta por fofoca porque ela vive do cheiro da fofoca. Serpente traidora, que trai o seu irmão, não somente seu irmão, mas Jesus Cristo também. Jesus Cristo. Em Êxodo, a palavra de Deus vai dizer: não useis de falsidade contra o seu próximo. E quantos irmãos são falsos diante do teu próximo, que falam palavras escondidas, que difamam as ocultas, assim como o livro de Salmo 101 fala, Deus vai te destruir se você não se arrepender. Porque tu estás como uma víbora, uma serpente enganosa diante do Criador. Porque muitas vezes a senhora, em vez de procurar organizar sua vida espiritual, que está uma bagunça, uma podridão, está suja, você fica cuidando de organizar a vida do próximo, que muitas vezes está mais santificada do que a tua. Porque muitas das vezes o Senhor está com a vida destruída, está com a vida espiritual destruída, mas fica cuidando da vida de quem? Por que não cuida da tua? Cuida da tua vida espiritual, cuida da obra de Deus. E guarda a sua língua da destruição, do engano da serpente. Aleluias! Eu deixo essa palavra para vossos corações. Porque 7 coisas aborrecem o Senhor. E a última, a sua alma abomina.